Bom dia. A gente vai mostrar, na verdade, um dos primeiros projetos que a gente vai fazer no escritório, né? Ah, e pensando agora, sim, é um projeto que a gente faz em 2014, né? E o cliente, um casal jovem de médicos, estava comprando essa casa na Vila Assunção e nos contrata basicamente para fazer uma piscina e pensar num segundo pavimento pequeno para essa casa, né? E a gente vai visitar e ver que a casa tem algum interesse pela arquitetura dela, né? Nos parece uma casa moderna, interessante. A gente não sabia de quem era. Ela está localizada na frente da Praça João Berman, né? Então ela tem uma posição bem interessante, né? Tem vista para a praça. Essa proximidade do Guaíba. Uma certa proximidade do Guaíba. E, e o que que aconteceu, né? Ela tinha um terreno maior que, quando os proprietários atuais da casa se separaram, foi dividido em dois, né? Então a casa tinha uma piscina anterior, e o terreno foi dividido ao meio. Então ficou essa casa que a gente está chamando de casa moderna, com uma edícula atrás que era projeto original, e uma outra parte separada por um muro, né? Aí a gente foi pesquisar o projeto e acabou descobrindo que era um projeto do engenheiro João Perdomini, mas que o desenho era do Manlio Gobi e equipe, né? Eu lembro até de, na época, a gente conversar com o Sérgio, a gente não conhecia o Manlio, né? E aí foi dar uma olhada no projeto original, né? A casa se mantinha basicamente com o projeto original. Aqui tá, atrás está a edícula, essa que existia na época, mas ela tinha sido bastante alterada, né? Então, aqui está uma foto do Mangue. E a data? Ó, também. Ah, e aí tinha outra coisa importante, né? O cliente nos falou assim: tô comprando uma casa de 86, né? Daí a gente olhou a casa, bom, essa casa não é de 86, né? Aí a gente foi ver, ela era de 67, né? E aí algumas fotos de como estava a casa quando ele comprou, né? A casa estava, digamos, se a gente olhar uma fachada lateral, por exemplo, o telhado, que antes era um telhado borboleta escondido atrás das platibandas, tinha sido modificado, ele já aparecia aqui na lateral. Essa é a parte do terreno que tinha sido dividida, né? Aqui o telhado com essa modificação. Os banheiros tinham zenitais que estavam tapadas, né? Um dos banheiros tinha sido aberto, uma janelinha. Esse dormitório tinha uma janela que claramente não era original, né? Um dos quartos tinha essas escotilhas de barco, né? Que esse era o escritório. Depois a gente foi descobrir que esse era o escritório do Mangue. E esse era mais ou menos o estado da casa quando a gente começou a intervir nela, tá? Acho que o Cassiano explicou. A casa foi. É, o Mânlio morou lá por muito tempo, né? Então, além do projeto, foi a casa dele por bastante tempo. Bom, isso aqui é uma vista de dentro do espaço que depois, assim, quando a gente... Até antes da gente conseguir a documentação da casa, quando a gente foi tirar esse forro aqui, a gente descobriu que não tinha laje aqui em cima, que isso provavelmente era um pátio descoberto, né? E aí aqui tinha sido, já aparecia esse muro, tinha uma churrasqueira. As fotos são horríveis, mas esse era um pouco do estado interno da casa. Ela tinha essa lareira bem interessante em concreto, né? Esses forros de madeira, né? E, e, e no fim, o que o cliente nos pedia era tirar algumas coisas que estavam nessa edícula, que era a área de serviço. A casa não tinha um lavabo, por exemplo, e colocar uma piscina em um espaço de churrasqueira mais configurado, né? Como ideia de projeto, o que a gente faz é demolir a edícula e construir piscina e churrasqueira aqui atrás, e essas outras coisas de infraestrutura, já que estamos falando de infraestrutura, de lavabo, área de serviço, a gente acaba por
ampliar a casa para essa lateral junto ao muro, por baixo da Marquês. marquise que se projetava, né? Então, um pouco do que a gente vai intervir, uma das principais coisas que a gente vai fazer é recuperar o telhado da casa. E em planta, a solução é basicamente manter o volume da casa original, agregando essa faixa, que tem uma entrada de serviço, uma área de serviço com lavanderia, um lavabo e um pequeno espaço de closet para o dormitório principal, né? E lá no fundo vai fazer uma churrasqueira, uma piscina e também um lavabo e um espaço de armazenamento e de motor para piscina, né? Então, a gente, como ideia de projeto, é basicamente assim, e é engraçado pensar isso agora, assim, rever o projeto 10 anos depois. Eu acho que a gente faz esse projeto meio que no automático, assim, meio sem pensar muito, Se elaborar sem muito. elaborar muito o que que a gente estava fazendo, né? Então, é basicamente, eu acho que nas fotos a gente explica melhor, mas é basicamente recuperar esquadrias e construir essas duas adições, né? Enfim, um pouco tentando dialogar com o existente, né? E recuperar essa volumetria do telhado borboleta escondido nas platibandas, né? Isso tudo até começar o projeto, até começar a obra, né? E aí a obra realmente é um caos, porque quando a gente começa a mexer nessa casa, a gente vai descobrir que a gente tem que praticamente refazer a casa inteira, porque as esquadrias estavam podres já, colocava o dedo, atravessava. O forro de madeira que a gente conversou com o Gobi, ele tinha incluído no projeto, estava todo cheio de cupim. Essa laje da sala, a gente descobriu que era uma laje que Muito tinha fino. função praticamente só de forro, ela tinha uns 7 centímetros de espessura e estava bastante comprometida já, então a gente teve que fazer um reforço estrutural. Os caras tiraram o telhado numa semana, alguns dias antes de um temporal, então choveu e molhou a casa inteira. A gente teve que trocar piso, teve que trocar mobiliário que ia ficar lá, né? Então, praticamente, o nosso trabalho é um trabalho assim infraestrutural de ajustar telhado, ajustar esgoto, pluviais, uma série de coisas. Dois, de tentar recuperar as esquadrias. Então, a gente redesenha as esquadrias com o desenho original que elas tinham, né? E aqui, a única que era basicamente que a gente imagina que fosse uma esquadria original, porque o projeto, basicamente, que a gente encontrou uma planta e um corte, né? E uma fachada. Essa esquadria desse quarto parecia que ser a mais original. Nesse quarto tinham escotilhas, né? Então, a gente usou essa como modelo para as outras. Enfim, aí é uma obra assim. O cliente queria basicamente uma piscina e que a gente pintasse a casa. E 2 meses, 3 meses depois a obra estava assim, né? Imagina o caos que foi isso. Esse E, forro de concreto então, existia. existia nessa parte forro de concreto com ripado bem interessante. Aquela parte a gente teve que fazer reforço, acabou colocando um forro de gesso, né? Essa parede era uma parede que tinha sido descascada pelo proprietário anterior e o cliente adorava isso. A gente queria cobrir ela não conseguiu, então ela acabou ficando assim. Então a casa acaba sendo uma resposta a uma série de coisas que existiam nela, assim, né? E, enfim, aqui na entrada a gente acaba abrindo um vazio na laje para futuramente fazer uma escada lá para cima, né? Que até hoje não foi feito essa pequena adição que os clientes imaginavam lá em cima. Aqui mostra um pouco do espaço esse de área de serviço que a gente cria. Então, o muro tinha essa altura aqui mais ou menos. Aqui está a platibanda já original da casa. O que a gente faz é praticamente fechar esse espaço e colocar uma zenital lá em cima.
Banheiros a gente acaba reformando completamente, mas mantendo essa ideia da Zenital, que tem uma ventilação também, que é bem interessante. O que a gente consegue reconstruir, por exemplo, o piso da sala, a gente acaba reconstruindo com o mesmo formato e mesma madeira que existia. E basicamente isso, né? Tentar deixar, o que a gente, no fim das contas, faz é tentar deixar a casa habitável para os dias de hoje, né? Então, boa parte do trabalho e do investimento é reformar esse telhado, as zenitais, É, chaminé, como enfim, telha térmica, né? colocar uma telha térmica. As esquadrias, por exemplo, não tinham obscurecimento, então a gente acaba por desenhar essas venezianas que não são originais. E basicamente são essas as operações que a gente faz e acaba por tomar essa decisão de deixar a casa toda branca, né? E os metais que a gente inclui, eles seriam pretos, mas aí chegaram na obra pintados com zarcão, uma cor muito parecida com essa. O nosso cliente torcedor do Brasil de Pelotas adorou a cor e acabou ficando, a gente acabou Mantendo esse mantendo, né? fragmento. Então, isso é um pouco da casa vista da praça, né? Aqui na fachada frontal também, a gente manteve a escotilha, que depois, até ontem a Elisa conversou com o Mânlio Gobi, a gente descobriu que ele que incluiu essas escotilhas no projeto. A esquadria a gente desenhou igual, Redesenho. redesenhou ela conforme a original que existia lá e incluiu essas venezianas por questão de segurança, né? Porque a casa é bastante visível a partir da praça. Enfim, aí aqui, logo que tu entra na casa, a gente fez essa zenital, que futuramente seria a possibilidade de fazer uma escada para acessar um segundo pavimento. Né? E aí manteve essas coisas, manteve escotilha, manteve algumas janelinhas que existiam, porta teve que refazer, ah, manteve a lareira, que eu acho que é o desenho mais interessante, que também é um desenho do Gobi, né? Aqui está o piso que a gente reconstruiu em madeira. Muito, eu acho que assim, a ideia era fazer uma casa que fosse bastante neutra, assim, para fortalecer essa conexão com o exterior, né? Que é bastante bonita, assim, né? É difícil de capturar nas fotos, é um pouco mais bonito que isso, na verdade. Né? E, enfim, e aqui esse espaço que era um pátio interno, né? Que não tinha a Agora. laje, a gente acabou fazendo uma zenital também. Isso é uma coisa que não é clara no projeto original, porque ele mostra isso aqui como um espaço aberto, mas não tem uma divisão, não tem uma esquadria, não tem nada, né? Eu não sei como é que era isso originalmente. Enfim, manteve essa ideia das genitais no banheiro, né? São, com esse vidro embaixo, um vidro em cima fixo e esse de baixo que abre e fecha. E fez lá atrás essa parrígia, né? Então, e é engraçado que ele nos contratou para fazer a piscina e a pérgola. Depois a gente acabou fazendo uma pérgola, mas isso acho que no fim não tem nenhum interesse. Assim, no fim, para nós foi um exercício interessante de recuperar a casa em si, né? Daí a esquadria do quarto, enfim, principal, que era menor, a gente amplia para ter essa conexão também sempre maior com o interior e exterior. E repete a escotilha redonda ali no que seria o closet novo. Então, assim, hoje pensando, parece que assim é um trabalho de limpeza que a gente faz e um pouco de mimetização, assim, das nossas intervenções com o que era existente, né? É isso. Queria acrescentar alguma coisa? Não, depois eu queria comentar do Money, mas depois a gente deixa para as perguntas. Ok, obrigado, Cássio, Elisa. Aliás, Elisa e Cássio.
Vamos fazer a segunda apresentação. Nós temos organizado as sessões com debates no final. Então, podemos já compartilhar a tela da Helena e do Luciano. Bom dia, Bom professor dia a Pumas, bom todos. dia, Mafuz, Sérgio, Cássio, Elisa. Eu vou compartilhar minha tela, Sérgio. Ok. Nós não testamos antes, mas tem dado certo do modo geral. Está entrando. Há de dar tudo certo. Entrou o programa, entrou a tua apresentação e entrou em modo tela cheia. Perfeito, Luciano e Helena, quando quiserem, podem começar. Vamos? Então, bom dia a todos. Nós os dois, Helena Carpousas e eu, somos a Trica, Arquitetura. E para nós é muito legal estar podendo apresentar esse projeto, que é um projeto de 2006, já bastante antigo. E eu tenho a impressão que ele foi apresentado uma vez numa palestra que a Helena fez na Ritter, e acho que ele nunca circulou muito, assim. Então, para nós foi muito interessante, assim, reavivar isso. Vocês vão ver que todo o material é super antigo, assim, é um projeto que já tem aí uns 20 anos. É o projeto do viaduto da RS 122, em Caxias do Sul, chamado Viaduto Campo dos Bugres. Ele foi contratado pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, né? A equipe foi contratada através de licitação, o engenheiro Pércio Pisato para fazer o projeto do viaduto, também uma coisa não muito comum, assim, geralmente é contratado projeto e execução na mesma licitação. O Pércio Pisato foi contratado para fazer esse projeto, e nos chamou para fazer uma parte muito específica desse projeto, que tinha na contratação, que como se trata de uma inserção de objeto infraestrutural pesado, etc., em área urbana, a prefeitura queria que tivesse a presença de arquitetos para ter um certo controle sobre o resultado formal desse projeto. Então, a parte de arquitetura é de autoria da Helena Carpousas, eu sou coautor, e o André Nunes foi colaborador, o arquiteto André Nunes foi colaborador na época. É um projeto que tem de vão estruturado 150 metros, e de extensão da intervenção são 745, 750 metros de extensão total do projeto. Então, como está posto ali, 2006 foi o projeto, e a conclusão da obra em 2009. Ah, a questão toda era sempre a chegada da RS 122 no centro urbano de Caxias do Sul. A RS 122 ela faz com a BR 116 um binário de conexão entre as regiões metropolitanas de Porto Alegre e de Caxias do Sul. E ela entra em Caxias como eixo principal de circulação dessa região metropolitana de Caxias do Sul, que engloba Carlos Barbosa, Garibaldi, Bento Gonçalves e mais imediatamente Farroupilha. Então, esse trecho da RS 122, quando ele entra em Caxias, ele é responsável por esse trânsito diário de Farroupilha para dentro de Caxias do Sul. Esse é o sistema viário como é hoje em Caxias. Então a gente consegue enxergar, não sei se vocês enxergam o meu cursor. A BR-116 ela está chegando aqui, ela passa, tangencia o centro, o núcleo urbano de Caxias e segue em direção norte. A 122 vindo de Farroupilha, ela chega ao centro de Caxias. O viaduto está exatamente aqui. Ela chega ao centro de Caxias praticamente na Júlio de Castilhos. Ela chega no Parque Centenário, que é esse parque que está aqui, essa área verde que está aqui, e a Júlio de Castilhos é esta aqui. Júlio de Castilhos e a Semimbu,
que provavelmente todos conhecem, é o binário central ali, original, enfim, o núcleo duro, né, o coração de Caxias do Sul. E depois a 122, ela se dissolve, então, no tecido urbano de Caxias e volta a ressurgir já próximo aqui dos pavilhões da Festa da Uva, a norte da cidade, e segue a sua, a sua rota norte. A Caxias do Sul tem uma perimetral, que ao mesmo tempo conecta a 116 a 120, a 122, a BR-116 a RS-122, é esse trecho aqui, onde justamente se encontra, na junção dessas duas vias é que está o viaduto. E depois segue a perimetral, contornando e vai voltar a 122 lá em cima, e, enfim, outras conexões que se dão. Então, dentro desse contexto, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul resolveu contratar a execução, o projeto desse viaduto. Então, na escala local, né, a gente vai tentar se aproximar do objeto, fazendo esses pulos de escala. Na escala local, a gente consegue ver bem aqui que a 122 ela termina aqui, né? E onde ela mergulha no tecido urbano de Caxias. A Júlio de Castilhos é essa rua aqui, essa avenida aqui de cima, Simimbu aqui embaixo. Aqui a antiga estação ferroviária de Caxias. Aqui há indícios de que fosse a linha férrea antiga e tal. Então a 122, ela, de certa forma, ela emula essa aproximação do sistema de transporte ah, até o centro da cidade, até o núcleo duro da cidade, para emula essa situação antiga anterior do trem. Né? Então, a gente pode ter essa leitura, pode ter a leitura também da questão do crescimento da cidade ao longo desse eixo viário. Então, acontece que essa estrada acaba estando dentro do tecido urbano. A situação hoje é essa, não muito diferente da situação em 2006, assim, continua sendo ocupado por esses galpões, por essas lojas, aquele comércio de grande porte especializado, loja de piscina, lojas de automóveis, revendas de trator, esse tipo de comércio. Hoje tem um modal um terminal aqui de transbordo de ônibus urbano, e aqui vindo de Farroupilha, e o acesso ao centro da cidade ali, aqui a Avenida Perimetral. Essa é uma imagem dos primeiros renders que foram feitos, de apresentação do projeto. A, 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 a situação existente lá, assim, a questão topográfica, principalmente, que comandou as decisões de projeto, a, o, havia uma rotatória, o encontro entre as duas vias se dava numa rotatória urbana, com semáforos e tal, uma questão de nó viário bastante complicada, no fundo de um vale. Então, no sentido longitudinal da RS 122, a, a, a pista mergulhava, a estrada mergulhava, encontrava essa rotatória e voltava a subir novamente. Então, essa condição topográfica, ela foi uma das primeiras decisões de projeto, e foi condicionante da extensão, no final das contas, da extensão da intervenção, da altura do próprio viaduto também, a jogada das alturas mínimas de norma, de legislação e etc., para a conexão e com a conexão das cotas ideais do projeto, foi uma das primeiras decisões. E também uma decisão de tratar o trânsito no nível da perimetral como um trânsito, ordenar esse trânsito por uma rotatória, e uma rotatória no sentido roundabout, aquele inglês, assim, yield at entry, que não contempla semáforos e tal, e trabalhar ele com uma bainha extensível, assim, para poder absorver trânsito de caminhões mais pesados. Essa bainha inclinada, ela permite que se aumente o raio de giro. Então, essas duas decisões, a relativa à topografia e a decisão do trânsito no nível da perimetral, elas foram determinantes para a extensão, tamanho desse objeto, consequentemente questões de custo também,
E também para a distribuição dos vãos estruturais. Então, essa coordenação do nível do térreo, essa coordenação do trânsito no nível do térreo, foi o que determinou os tamanhos dos vãos, não somente isso, mas principalmente isso, a distribuição dos pilares, de forma que pudesse acomodar essas pistas, né, no, no nível do térreo. Então, a gente tem aí uma planta desse térreo com a rotatória com espelho d'água, dois pilares inseridos nesse espelho d'água, e mais dois jogos de pilares, um de cada lado. O viaduto ele tem dois ramos, né? Ele se separa ao cruzar a perimetral, ele se separa, as pistas se separam em dois ramos, deixando uma fresta de aproximadamente 4 metros, aí, em média, entre uma pista e outra, para que houvesse uma incidência de luz lá embaixo, evitando minimizar, assim, procurando minimizar essa noção de baixio. E as cabeceiras da pista, então, esse dimensionamento, que é uma jogada entre a altura, a conexão com as cotas de nível, alturas mínimas permitidas pela legislação e o tamanho dos vãos, consequentemente, o tamanho das peças também, uh, delimitou o posicionamento dessas cabeceiras, que a partir dali, então, nesses pontos, estão estruturados em terra armada, que foi o sistema estrutural adotado para que houvesse espaço para essas pistas de acesso, essas rampas, essas alças de acesso, para que isso não ficasse espremido demais na sua relação ali com o entorno mais imediato. Aqui embaixo a gente vê o corte, isso praticamente está em nível, né? É um viaduto que é praticamente plano por causa dessa gesto inicial do projeto de conectar isso nas cotas de nível mais favoráveis. Então aí está uma vista das pistas, aqui esses dois ramos ficam bem claros, assim, que eles se separam. Então essa separação, além da questão da luz, ela permite também permitiu que houvesse apoio central para cada uma dessas pistas. Então a gente chega na escala do objeto, que está aí, né? É o pilar em V. O pilar, o objeto, essa escala do projeto, ela dominou todas as discussões, todos os esforços, todas as reuniões desse projeto. Acho que, não sei se você quer falar um pouquinho, né? Então, acho que desde o início, nas reuniões com a prefeitura, com a Secretaria de Obras, o ponto focal das discussões era como é que seria o desenho desse pilar. Então, acho que num determinado momento, a gente toma algumas decisões para convencê-los de que um bom desenho seria interessante. Então, enfim, vamos adiante. Então, o pilar, esse elemento de sustentação, enfim, ele acaba por sintetizar toda a problematização do viaduto. É com esse gesto que a gente consegue definir, a, a, a gente consegue trabalhar através desse gesto o dimensionamento das peças estruturais de forma que elas pudessem ser produzidas remotamente, por exemplo. A gente consegue definir, através do desenho desse pilar, do ajuste das proporções, da abertura desse V, da largura porque na verdade ele é um duplo V, ele é o V no sentido longitudinal, que absorve ali, que sustenta um vão de aproximadamente 16 metros dentro do V, e depois o segundo vão maior de aproximadamente 25 metros. Então, ele suporta esse vão longitudinal na face do V, e ele é um duplo V no sentido de que aqui há mais aproximadamente 6 metros, 5 metros e 40 mais ou menos de vão, e isso consegue ser concentrado num apoio central, né, diminuindo essa sensação de baixio, né, na quantidade de apoios, etc, etc. Então tem uma jogada que ela vai fazendo
esse vai tentando lidar com esse drama, né, da forma estática e da forma estética, né? Então, assim, a busca por esse equilíbrio, o equilíbrio dessas coisas é o que acabou jogando toda a concentração do projeto para esse elemento do pilar. E, ao mesmo tempo, a característica que, no final das contas, quando esse projeto ele entra muito nas esferas políticas e tinha uma questão de campanha, a reeleição de prefeitura, essas coisas que estão sempre envolvidas ah, nesse tipo de obra. Havia uma preocupação muito grande do prefeito de Caxias na época que esse objeto fosse virar um trambolho, o que que a opinião pública diria a respeito dele. Então, muito esforço foi dedicado a como que ele, né, se pareceria. Ah, a gente tem aí então um panorama dessa situação, aqui é um render também inicial, um panorama dessa situação do mergulho anterior e depois ah, o viaduto conectando esses dois lados do vale em nível. Aqui já há uma foto da obra, também fica bastante clara, essa rotatória ela permaneceu funcionando durante muito tempo, assim, enquanto o viaduto estava em construção. Ah, então, essa questão visual né, de percepção desses objetos, né, que acaba se concentrando, que acaba concentrando as decisões técnicas, as, até uma ironia, né, acaba concentrando num único apoio todas essas decisões técnicas, estéticas, de apelo popular, digamos assim, que esse objeto teria que responder, numa imagem que para nós foi o meio hábil adotar, né, essa imagem que é bastante popular do pilar em V, né? Acho que tem isso nunca foi questionado, na verdade, em nenhuma reunião técnica. Foi o que talvez tenha aberto as portas assim, para o desenvolvimento um pouco mais tranquilo da parte arquitetônica desse viaduto. Essa imagem icônica do pilar, que é de reconhecimento de todos, né, que está desculpa, que está no imaginário bastante já popular, nos ajudou bastante. Isso, obviamente, todo esse dilema, né, da questão estética e estática, ele não é novo, né? Acho que daí esse gancho com o tema do seminário, assim, ele foi bastante bacana, assim, de fazer, de aprofundar esse pensamento, né, de olhar um pouco para o desenvolvimento dessa exploração do léxico moderno, assim, sobre nessa relação, né, entre estrutura e forma, né? Então a gente desenvolve esse, esse jogo de proporção aqui né, da abertura desse V, como eu Luciano, falei 2 minutos, tá? tá bom. Como eu falei antes aqui nos dois sentidos, né, o dimensionamento, a proporção disso para que permitisse questões de altura, e domínio aí desses vãos estruturais necessários, né? Então essa história, de certa maneira, começa lá com Le Corbusier, acho que não preciso falar muito sobre isso. Ao contrário, gostaria muito de ouvir sobre isso, mais do que falar sobre isso, nessa circunstância que nós estamos, né? E esse pilar em V que a gente acaba adotando no viaduto da 122, ele se aproxima formalmente muito mais do pilar como o Niemeyer projeta em Berlim e na Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, do que propriamente como acontece no Palácio da Agricultura, no Hospital da Lagoa. Então, tem algumas imagens assim da obra, né, também, como disse o Cássio, assim, as nossas fotos, elas também não são muito boas, mas acho que dá um pouco também do clima, né, que esse objeto acaba assumindo
dentro da cidade, assim. Então, ele sim, está lá presente na paisagem urbana da cidade, mas fica um pouco a dúvida, assim, se essa paisagem que ela hoje é uma paisagem genérica de uma cidade brasileira que cresce em ritmo acelerado, uma paisagem bastante sofrida, né? Ou sofrida no sentido estético, né? Bastante judiada esteticamente. E o quanto esse objeto ele está lá sendo contaminado por essa cidade que está ali crescendo em volta dele, né? A jogada da escala também é muito interessante, né? A gente chega apresenta um trabalho que ele é de escala regional, ele é de escala infraestrutural regional, e no final das contas a gente resolve, né, esse problema assim, na escala do objeto, né, na escala de um elemento, um objeto que é um elemento desse conjunto que é imenso. Então essa jogada de escala, assim, ela é bastante interessante, assim, como processo de projeto mesmo. Acho que é isso. Não sei se a gente. Eu acho que tem o processo, né, do projeto, da relação com a prefeitura, também é super interessante. Eu considero assim um milagre que eles tenham executado esse projeto conforme a gente desenhou. E isso foi bem sofrido, mas aconteceu. Então, Muito bem. Podemos concluir, Luciano? Claro, claro. sim, Para pode concluir. manter dentro do tempo majorado. Bom, pessoal, agradeço muito as apresentações, né, dando sequência aqui ao que nós temos praticado no seminário, né, na condição de mediador. Eu vou fazer uma bem rápida contribuição em relação ao que assistimos, em seguida disponibilizo a palavra para trocarmos algumas impressões. Como eu comentei ali na introdução, né, os dois trabalhos, de certa forma, representam, né, as duas linhas que a gente imaginou para o seminário, né, uma intervenção projetual numa obra, numa pré-existência moderna, né, que foi a casa do Manlio Gobi, né, que o Cássio e a Elisa trabalharam, e outro, uma intervenção não necessariamente moderna, mas relacionada com a temática funcional, digamos assim, do seminário, que é a questão da infraestrutura. Em relação ao trabalho do Cássio e da Elisa, né, da Casa do Manlio, que a Elisa, eu acho que depois vai comentar, o Manlio é um personagem conhecido aqui no contexto gaúcho, na área do design, teve uma produção importante, teve uma loja importante, né? Durante muitos anos era a única fonte de imobiliário assim mais elaborado do seu ponto de vista do desenho e do fabricante, né? Em outro momento foi também o posto de revenda, né, dos móveis desenhados pelo Cláudio Araújo, era ali no edifício do IAB. Mas o que me chamou a atenção, que é o ponto, assim, também não quero me alongar, é uma condição que a intervenção na arquitetura moderna, no nosso contexto aqui, pelo menos, né, traz normal, ainda como surpresa para todos, eu me incluo, é o fato de que essas edificações que têm uma espacialidade, né, e uma condição contemporânea, do ponto de vista da arquitetura, já têm 60 anos. E cada vez que a gente vai mexer, né, estou falando de algo bem coloquial, cada vez que a gente vai mexer numa obra dessas, eu digo que eu me incluo porque moro num imóvel da mesma idade, né? A gente não se dá conta que tem toda uma infraestrutura invisível que normalmente necessita de intervenções que tendem a ser muito mais exigentes técnica e economicamente do que a mera acupuntura que a gente gostaria de fazer, né? O Cássio e a Elisa começaram com uma estratégia de intervenções pontuais, delicadas, respeitando o patrimônio, mas há essa outra camada, né? Então, isso é um nível do problema bastante coloquial, né? Bastante
não é muito nobre, mas é algo que tem que ficar na perspectiva de quem trata do patrimônio do modo geral, e o moderno não é exceção. Traz a reboque todo um nível de exigência técnica construtiva, com todos os problemas de mão de obra, enfim, né, que a gente enfrenta. Então, esse é um aspecto que me chamou a atenção, assim, de maneira bem básica, né, em relação ao que o Cássio e a Elisa mostraram. O resultado me parece muito interessante. Em relação ao trabalho da Helena e do Luciano, ontem a gente teve uma discussão após a apresentação do Robin, que tratou do tema da infraestrutura, né, o tema do doutorado dele, uma discussão bastante interessante, onde uma das questões que foi debatida é o fato de que sempre que a gente trata de infraestrutura, a questão funcional é inexorável. Há uma exigência em termos, uma exigência programática, né? Uma exigência em termos de funcionalidade que é central e indissociável, senão não era infraestrutura, né? Então, os problemas técnicos são os problemas engenheiris normalmente estão presentes. E isso faz com que muito dessas obras, às vezes, escapem do campo disciplinar, né? Escapem do mundo da arquitetura. Eu fiquei anotando aqui, pensando enquanto vocês estavam falando, que é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, em termos de viadutos urbanos, a gente encontra com mais frequência obras onde a arquitetura, do ponto de vista da contextualização urbana, da articulação, da paisagem, etc., teve alguma consistência, né? Aqui em Porto Alegre, o viaduto Otávio Rocha, por exemplo. Se a gente for falar dos modernos, tem obras não são extraordinárias, mas aquele viaduto da Marli, que eu acho que é a Dona Leopoldina, ali perto do Beira-Rio, para quem não sabe, é projeto do Crossi, Aflalo e Gasperini. Eu acho um projeto interessante. Uns arrimos em forma de pás de trator, tal e tal, né? O viaduto dos Açorianos é projeto do nosso ex-colega Roberto Pi, e o laguinho que tinha embaixo era da Emilda Ribeiro, que o Coma sempre comenta que Enildo falava que a arquitetura moderna ou tem pérgola ou tem laguinho, senão não é moderna. É. Então a gente encontra coisas desse gênero, e no campo das pontes igualmente, né? Aquele arquiteto suíço, o Atman Aman, eu acho, né? Não sei se é exatamente esse o sobrenome dele, não me lembro bem. Fez muita coisa importante, né? E as coisas mais recentes, aí Calatrava e tal. Mas no campo dos viadutos rodoviários, na minha sensibilidade, há uma aridez maior. De fato, a presença, né, assim, de alguma proposta de cunho arquitetônico me parece mais rara, né? Eu acho que a experiência de vocês nesse sentido é interessante. Bom, eu fico aqui no genérico, essa é a minha contribuição, e deixo à disposição a palavra para vocês complementarem, falarem, etc. Professor Comas, por favor. Obrigado, Cássio e Elisa, obrigado, Luciano e Helena. Interessante. Eu tenho uma pergunta, uma simples pergunta para o Luciano e para a Helena. Eu achei bem interessante aquela prancha, digamos, genealógica do Pilar em V, né? Agora, uma coisa que acontece em qualquer um dos exemplos anteriores mostrados de Pilar em V é que o Pilar em V funciona em contraponto, como forma orgânica, ou como estilização de forma orgânica, funciona sempre em contraste com uma borda prismática retangular, né, da caixa edificada que vai em cima. Claro que vocês não têm caixa em cima, você não é um viaduto apenas, mas eu fico curioso de onde que veio a ideia de fazer arredondada a, o parapeito, A borda. a borda. Bom, a ideia, desde o pilar, a gente tinha arredondado já o desenho, né, em algumas arestas, e aí a gente resolveu arredondar também em cima, são peças pré-moldadas,
né? E a gente achou que ia ficar interessante sair da caixa reta, né? E fazer o arredondado. Não tem nada, uma elaboração mais erudita, assim, para explicar um arredondado. É uma questão de combinar as peças, né? Obrigado. Acho que foi muito o processo de desenvolvimento formal mesmo, assim, sabe? Como de risca e, né? Daí daqui a pouco aparece lá aquele traço mais arredondado e aquilo, opa, né? Um processo muito mais de elaboração, de atender ao contrato, né? De fazer a parte arquitetônica, entre aspas, digamos, do viaduto, assim, né? Desse processo de buscar aquele resultado que satisfaz, né? Mais do que qualquer questão técnica propriamente dita. Ela vai sair à disposição. Pergunta? Mafuz, faz favor. Tudo bem? Sérgio, Me ouve ah, bem? Ah, perdão. O Mafuz em seguida, Marcos Almeida. Tá, mas fosse primeiro. Diga, não, Mafuz. eu achei os dois trabalhos bem interessantes nas suas respectivas áreas e vendo os dois trabalhos me ocorreu um pensamento assim meio deprimente para mim, que é a falta de um veículo para se conhecer as coisas que são feitas aqui. Eu nunca tinha imaginado que existia esse viaduto, que já está feito há muitos anos, muito menos a casa, né? Então a gente vê que não há nenhum modo mais centralizado de divulgação da arquitetura que é feita aqui no Rio Grande do Sul, não há nenhuma revista. Bom, nacionalmente, hoje em dia, já não há nenhuma revista que vale a pena. Então, é uma pena isso, porque nem mesmo o IAB se encarrega de estar a par do que está acontecendo e divulgar para os outros, né? Porque conhecer a boa arquitetura é condição fundamental para a gente projetar bem e ensinar bem. Então, enquanto que essas coisas ficam escondidas, a gente perde a oportunidade de usar, por exemplo, como referência na sala de aula, né? E, obviamente, isso tem a ver com situação econômica, etc. e tal, mas a gente vê que em outros lugares que têm, às vezes, uma economia pior que a nossa, a divulgação dos trabalhos de arquitetura é mais competente, né? Não sei se dá para dizer que é mais competente, porque não existindo aqui, não dá para comparar, né? Então, houve tempo em que o IAB fazia uma espécie de exposição anual de trabalhos em que todo mundo se inscrevia, e nem isso mais é feito. Então, a gente fica à mercê dessas situações aleatórias. Nesse caso, estou incluindo o Docomomo como uma situação aleatória, porque aí apareceram dois projetos, né? Do contrário, não se teria notícia deles, a não ser talvez passando na frente ou conhecendo os arquitetos, o que certamente não é a melhor maneira de conhecer uma produção de muita gente que está fazendo coisas, mesmo dentro dessa economia deprimida, e seria interessante a gente poder conhecer essas coisas. Aí eu fico pensando de novo de uma maneira deprimida, o que que fazem o IAB e o CAL, né? Além de cobrar anuidades, e incomodar a gente de tanto em tanto. Era isso. Tudo bem, Mafuz. Posso falar? Marcos. Tudo Sim, faz bem? favor. Tudo bem. Bom dia a todos, em especial aos seus colegas e professores, Helena, Luciano, parabéns. Não nos vemos há algum tempo, né? Marco teve uma pequena participação, né? Lembra da Ah, maquete é verdade, o do Pilar? protótipo. O protótipo. Foi uma impressão 3D, né? Isso, Ah, não lembrava disso. Sim, isso faz algum tempo, né? sim, 20 anos. 20 anos. Bom, professor Mafuz, posso responder a sua última pergunta?
Claro. As entidades citadas, elas estão deixando de ser entidades de classe profissional para serem entidades sociais. Então, assim, tem uma preocupação com uma série de pautas que têm valor, mas elas estão cada vez mais ocupando o espaço que deveria ser esse espaço que tu acabaste de comentar agora, né? Quanto ao IAB, o IAB não conseguiu executar o seu próprio concurso da sede do Solar, que tem 25 anos, né? Bom, parabéns para a Helena e para o Luciano quanto à apresentação, já conhecia o projeto, e eu queria fazer alguns questionamentos assim, de ordem tanto do processo quanto da parte técnica, né? Que a época, acho que a época até me faltava, há 20 anos atrás me faltava o conhecimento para entrar nesse campo. A primeira questão é quanto à natureza dos apoios, né? A natureza dos apoios em dois aspectos: quanto ao seu volume, ou seja, se ele tem caixão perdido, se ele é oco, acredito que não. Acredito que não. E por um dos desenhos que apareceu ali, as armaduras estão apenas nas faces inferiores do V, né? Esse é um aspecto. O outro esse acho que é um cálculo diferente do qual o elemento arquitetônico foi pensado, que a gente está falando de uma estrutura que tem carga dinâmica, né? Como é que foi essa discussão com a equipe de engenharia e até que ponto o elemento arquitetônico precisou ser adaptado a essas circunstâncias de frenagem, choque, batida, tudo que pode ter em termos de acontecer sobre uma pista de rolagem, né? Fundações, mas não sei se a questão das fundações foi um problema ali pela natureza da serra e do solo, e por fim, até que ponto algum fator econômico ajudou o convencimento, né? Onde é que eu quero chegar com o fator econômico? Esse elemento ele parece ser muito mais leve do que qualquer outro tipo de apoio que a gente vê em viadutos. Mais leve tanto visualmente quanto em volume de concreto, ou seja, no mínimo tem me parece ter uma utilização menor de volume de concreto nessa solução do que em outras, né? E, por fim, o vínculo entre a mesa e o V. Como é que é esse vínculo ali? O que tem por trás da mesa do viaduto ali? É uma nervura? Como é que é a transição entre os dois elementos? Então, seria isso. Vou desligar o microfone aqui. Eu posso responder, porque se eu for esperar, assim, eu talvez me esqueça de algumas coisas que estão fresquinhas, assim, na pergunta do Marcos. Claro, por favor. Essa última parte, Marcos, eu acho que ela responde um pouco todas, né? Então, assim, ao contrário da gente ter aquela ideia do equilíbrio de forças do V, né? Em que tu amarra, vamos dizer assim, a hipotenusa desse triângulo, né? Tu amarra com uma viga e aquilo dá um equilíbrio, né? Anula alguns momentos ali, né? No viaduto não tem isso. O que existe no vértice do V é uma viga transversal à pista, né? Uma viga, um coxim praticamente, assim, que recebe uma sequência de vigas I longitudinais, modelo como se faz viaduto ah, corriqueiramente hoje, é uma sequência de vigas paralelas que formam uma mesa e que depois isso é concretado na forma de uma laje, asfalto, está pronto o viaduto. Então, ali o que a gente enxerga por baixo é o caixão perdido, né? Não enxerga o caixão, mas enxerga um arremate desse caixão, uma peça que é colocada de lado e depois ela acomoda e depois é consolidada por baixo. Não aparecem as emendas, mas é uma sequência de vigas I paralelas, longitudinais, mas que o pilar em si, ele no vão entre os 16,5 metros que seriam a hipotenusa
desse triângulo, elas são soltas para absorver essas cargas que tu te referisse, essas cargas acidentais, cargas laterais. O viaduto ele é levemente, os dois ramos são levemente em curva, então tem uma exigência de carga lateral bastante forte, né? Mas é solto, é apoiado sobre neoprene, não é engastado, não é engaste, né? E eu acredito, de novo, pensando assim estruturalmente, o funcionamento de um pilar em V de uma edificação, eu acredito que a viga seja utilizada como um elemento de equilíbrio ali dos momentos, né? Facilitando, né? Tensionando o que estaria propenso a abrir. No caso do viaduto, não. E é uma coisa interessante, sabe? Porque obviamente, e esses eu acho que são os bons projetos, a gente estava morrendo de medo o tempo todo, né? Inclusive, houve casos de hospitalização e tal, e foi bastante interessante. Ele vai contar um pouco esses causos. Ah, e pro Pércio, né? O Pércio Pisato, que foi calculista, uma pessoa que calcula pontes até hoje, trabalha com isso até hoje, para ele sempre foi muito tranquilo. Ele só dizia assim, não precisamos colocar nenhum tirante, né? Nenhuma força de contenção desse V. Esse V tá bem, ele vai segurar, né? Então, assim, talvez por isso eu a esbeltez, Marcos. Porque realmente, assim, apesar de ter essa, sabe, assim, assustador, né? Em termos de cálculo, eu não posso entrar no mérito, assim, de te apontar por que exatamente ou aonde isso se torna tranquilo, mas foi tranquilo. Tanto que não precisou fazer nenhuma compensação. Nas pontas desses vértices do V existem essas vigas transversais, como existiria se fosse um sistema pré-moldado convencional, que recebe as longitudinais por simples apoio. Então, e quanto às fundações, bom, a gente não acompanhou essa obra, então eu realmente não sei como isso se deu, né? Mas como isso é um fundo de vale, provavelmente esse terreno seja bastante alagadiço e daí tudo o que se adota em relação a isso, assim, não tem como te responder, não. Depois eu queria voltar para as outras perguntas também, mas vamos adiante. Sérgio, dá tempo ainda? Sim, nós temos mais uma rodada, assim, às 15 para as 10 inicia a outra sessão, então temos Não, 10 eu só queria minutinhos, responder rapidinho, que tranquilo. o Marcos perguntou sobre como é que a gente convenceu, como é que isso aconteceu. E acho que tem uma história interessante, ah, de que o prefeito, quando viu as imagens, ele ficou muito satisfeito, né? Então, ele ia usar isso para a campanha dele. Então, ele mandou para os jornais de Caxias para a população votar, né? Então, houve uma manifestação popular sobre gosto, não gosto, e foi assim aceito 100%, não houve nenhum problema. E isso nos garantiu um problema, um evento que aconteceu depois. Porque quando a prefeitura lança a licitação, a construtora que ganhou, que na época era eu não me lembro quem, mas era uma construtora de um político, ele queria aditivar, né? Ele ganhou, depois ele queria aditivar aquelas coisas que acontecem sempre de orçamento, e o prefeito disse para ele que ele já tinha visto o projeto e que a população de Caxias tinha aceito aquele projeto. E não satisfeito, então a construtora depois falou que aquele viaduto ia cair, que eles tinham que redesenhar, recalcular. Então, esse foi o evento que o Luciano falou, que o Pércio Pisato acabou se sentindo mal de ter que ir para o hospital mesmo. E aí a gente ajudou ele, né, em toda a argumentação e conseguimos, por isso que eu disse que é um milagre, a gente conseguiu realizar. A gente passou também por acusações do desenho, das alturas, pelo partido de oposição naquele momento. Então, tu acaba
criando meios hábeis, assim, de contornar essas coisas para garantir o desenho, né? Que a gente achava que era um bom desenho. É isso. Pessoal, nós vamos ter que ir se encaminhando para o final. Podemos depois aproveitar tempos de outras sessões e fazendo balanços. Eu não sei se o Cássio e a Elisa querem completar alguma coisa, senão eu sugiro nós concluirmos. É. Não, na verdade, eu só queria comentar que também teve esse 10 anos desde que a gente fez a casa, e eu voltei a falar com o Mânio, e eu queria pedir ajuda de vocês para ele pediu para organizar alguma palestra dele, alguma coisa na faculdade, que ele tá com 92 anos, mas super ativo ainda, assim, tá Isso super interessado em mostrar as coisas. pode ser interessante. A gente tem pela Tá. frente aí Docomomo Brasil e outros eventos, né, que pode ser. Ele é um personagem importante. Quem vai ali no edifício do IAB, que eu fiz referência, né, no IAB, na Praça Professor Anis Dias, junto à entrada tem um painel de mármore com um logotipo que está até hoje ali, que era da loja. O Comas deve se lembrar. Uma loja que tinha um apelo assim, importante na cidade nessa época, né, da coisa do design moderno. Bom, pessoal, eu agradeço a todos. Lamento ser um pouco o coelho do relógio, mas a gente tem outra sessão em seguida, temos que fazer testes de. Então, nós vamos concluir essa sessão. Agradecemos muito aí o Cássio, a Elisa, o Luciano e a Helena, né? Se quiserem permanecer na linha, não tem problema nenhum. Eu preciso que o Comas fique para a gente já testar a apresentação, porque é o primeiro, né? Na sequência, essa sessão de convidados, quem vai coordenar é o professor Mafus, que também já está aqui.